Olá, meu querido e minha querida. Você não vai acreditar, mas essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. E primeiro tive alguns problemas técnicos, depois uma série de pessoas começaram a interromper e entrar aqui, o que é sempre um problema. Mas vamos lá. Falar sobre compostagem comunitária. Essa foi uma demanda que surgiu no grupo Bio Rainha, aqui em Portugal, aqui nas Caldas da Rainha, mas que pode ser acessado também por qualquer pessoa. Bom, como nós vamos lidar com esse tema? Primeiramente, nós vamos ter um vídeo agora em que eu vou repassar alguns pontos centrais e por que isso? Porque pode ser que seja alguém que está ouvindo o tema pela primeira vez e não tem noção de qual é a realidade da União Europeia, qual é a realidade de Portugal, o que que acontece, né, quais são as metas que a gente tem, e é sempre bom que a gente possa recordar isso para poder saber onde estamos indo. Como que eu preparei aqui? Eu tomei nota de algumas coisas que eu gostava de poder compartilhar e falar com os amigos, com as amigas que estão interessados e têm dúvidas sobre isso. E eu vou levantar alguns desafios, alguns problemas, algumas possibilidades, e na verdade eu faço isso muito empolgado, muito feliz, porque de fato. ah, o simples desejo expresso por alguns de fazer alguma coisa desse tipo pode indicar uma possibilidade, uma quantidade de eventos interessantes que podem se desdobrar a partir disso. De outro lado, talvez seja uma boa ferramenta para que a gente possa estourar algumas bolinhas, tanto de idealizações que a gente tem sobre o tema, quanto às vezes algo que está inconsciente na gente, que é o desejo de dar conta de alguma coisa sem que haja o nosso envolvimento direto. Mas pode ser que haja também um desejo de participação comunitária. O que mais está te atraindo seja esse aspecto. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O segundo vídeo que eu vou fazer sobre o tema vai ser uma entrevista com um amigo meu queridíssimo, Jorge Toneira, que ele é biólogo, ele é responsável por um laboratório vivo de tratamento de lixo orgânico na Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade gigante com milhões de habitantes, né? Ele também toca alguns programas de compostagem, vamos chamar comunitária por enquanto, porque daqui a pouco nós vamos trabalhar tipologias e eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso e nós vamos conversar sobre um caso e algumas impressões e a posição dele como técnico num outro contexto, com a esperança de que esse vídeo que eu estou fazendo, mais o vídeo da entrevista com ele, possam servir para te posicionar e que você saia não com uma listinha do faça isso, faça isso, faça isso, mas que você saia com dúvidas, que você saia com perspectivas, que você saia com alguma intuição e que principalmente você saia esclarecido, ainda que a gente não vá aqui inventar alguma coisa é, que ninguém pensou até hoje, tá bem? Então, vamos ao assunto. A União Europeia, né, e eu vou olhar aqui para o papelzinho que eu escrevi, porque eu não quero me perder nem tomar muito tempo seu, ela produz 250,6 milhões de toneladas, ou seja, 1.000 milhões de quilos de lixo todo ano. 31% disso é reciclado, né? 27% está em programas de produção de energia, o que não necessariamente é uma boa medida, porque isso significa normalmente alguma forma de incineração ou queima que está envolvida com isso. Os processos de produção de gás a partir do lixo, do biogás, são até interessantes, desde que eles não estejam vindo de lixo misturado, que isso não esteja com componente tóxico e que isso tivesse uma característica que nem sempre é o que a gente encontra. Eu sou uma pessoa bastante refratária e normalmente considero que a produção de energia não é a melhor destinação que você pode dar para o lixo, né? Já falamos sobre isso quem fez a formação comigo. 17% só desse lixo na Europa é compostado, sendo que 1% vai incinerado. E esse lixo incinerado é aquele que tem que ser incinerado, lixo hospitalar, lixo que é de alto risco. E esse sim, já que vai incinerar, não vejo por que isso também não vire alguma forma de energia. E 25%, e esse é o dado grave, acaba em aterro sanitário. E aterro sanitário é uma bomba de tempo, porque vai emitir gás durante muito tempo. Normalmente, você, depois de finalizado um aterro, quando ele é muito bem gerido, ele chega a produzir chorume, ou seja, aquele resíduo líquido
que sai das montanhas de lixo por até 80 anos, né? Ele produz gás de efeito estufa por um tempo muito alto. Fora os riscos que você tem envolvidos com o fato de ser lixo, né, que está ali acumulado e sequestrado do ciclo da vida para colocar num aterro. Bom, em Portugal, somente em resíduo urbano, que é o nosso tema principal, são 5,5 milhões de toneladas, 0,7% a mais todo ano, né? São 507 quilos de lixo por habitante por ano. Você que está me ouvindo, se você é português, se você está aqui em Portugal, nós estamos falando de 507 quilos de lixo que você produz todo ano, né? Ou seja, é muito lixo, não é? entre 48% e 52% disso é lixo orgânico, ou seja, que tem potencial para compostagem. 71% está naquilo que a gente chama de recolha diferenciada, tá? 1,4% está em outros tipos de destinação. A meta para 2025 é uma redução na produção de lixo da ordem de 50%. Eu vou ser muito sincero que eu considero essa uma meta ousada, bonita, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que 50% a menos de deposição em aterro, que é o que se trata, na verdade, não é que o lixo que você vai, vou passar a produzir 250 aqui, não. Do que hoje vai para aterro, 50% seja destinado a menos, eu duvido, né? E que 8% vá para compostagem e biodigestão. Hoje a realidade é que a gente tem 66% desse lixo todo indo para aterro sanitário. A meta para 2035 é que a gente chegue a 10% desse valor atual. Também, pelo andar da carruagem, pelo que a gente observa, acho difícil acreditar se não houver um esforço, ainda que não acho que seja impossível e acho que é desejável acima de tudo, se não houver um esforço de cada um de nós, tanto para reduzir a produção de lixo, quanto mudar a nossa maneira de destinar o lixo. Bom, hoje a gente trabalha com 3% de valorização orgânica do lixo, o que é um dado lamentavelmente ridículo. De todo esse lixo, 3%. Aquilo que você faz na sua casa, que eu faço, é que vai ter destinação orgânica. Nós temos 37% em média em Portugal, dado o excesso de consumo de embalagens, aquela taxa que a gente tinha no resíduo urbano de 50-50, ela caiu aí para 37% só de resíduo orgânico. Mas isso não quer dizer que diminuiu o resíduo orgânico, quer dizer que aumentou muito embalagem, coisa que é reciclável, que você deve saber e deve estar cansado de saber que não é tão reciclável assim, né? E 2,45% são resíduos verdes, o que não tem por que estar separado. Mas vamos lá. Bom, quais são as vantagens da gente fazer compostagem que você já sabe? Adiciona matéria orgânica para o solo, né? Sequestra carbono, desde que essa compostagem acabe no solo como elemento de produção, porque senão ele ficar ali, ele vai acabar exalando esse carbono de volta. Ou seja, se ele não for para um processo de agricultura urbana, para um processo de plantio de árvores, se ele não se transformar, né, em matéria-prima para que árvores possam ser produzidas, para que esse carbono possa ser incorporado no solo pela rede micelial de fungos e de bactérias, para que ele se transforme em bichinhos, em micélios, em tudo isso que incorpora carbono no solo, que é o maior reservatório de carbono que a gente tem, né? Não vai acontecer, mas reduz o impacto da produção de fertilizantes e da extração de tufa, que é uma coisa importante, porque se eu produzo com o meu lixo orgânico composto, esse composto acaba sendo fertilizante. É uma matéria belíssima que está chegando hoje, né? Que a gente transforma em poluente no modelo atual e que a gente passa a transformar em nutriente quando a gente composta, né? E diminui brutalmente a produção de gases de efeito estufa. Bom, quando a gente fala de compostagem comunitária, o que que interfere na aceitação, na adesão das pessoas à compostagem comunitária?
Eu apontei aqui 5 fatores. Primeiro, a percepção dos benefícios e dos riscos à saúde por não o fazer, né? Óbvio, se eu destino para compostagem, é menos rato, é menos pombo, é menos gaivota, é menos barata, é menos camundongo, é menos um monte de vetores, cachorros que podem, em algumas circunstâncias, ter acesso a isso, gatos, transmissão de doença, mistura. Lógico que a gente composta, é fácil a gente ver que quanto mais educadas e conscientes as pessoas estão para a percepção de benefícios e dos riscos que não fazê-lo gera à saúde, mais fácil de adesão. A percepção que a gente tem da degradação do solo é muito mais fácil ter um grupo de pessoas que aderem a uma compostagem comunitária quando ela abre a janela e vê o solo degradado ao seu redor e tem a ideia de colocar o lixo para ser parte desse solo e destinar aquilo que a gente chama de lixo, né, que são resíduos orgânicos, para que eles voltem para a cadeia da vida, para dentro do solo. Isso ajuda. O custo de tratamento de resíduos, quando as pessoas sabem quanto se gasta por tonelada para levar isso do ponto A até o ponto B, sabendo, e eu quero lembrar você, no lixo orgânico a gente tem uma média de 87% é água. Ou seja, a cada tonelada de lixo orgânico que é transportada, você está transportando 870 litros de água que não tem por que ser transportada, não tem por que pesar no caminhão, não tem por que gastar petróleo para fazer isso, né? Então, outro incômodo estético, né? Quando a gente vê o lixo mal direcionado, mal colocado, mal destinado, isso gera na nossa vizinhança, no nosso entorno, um incômodo estético e isso pode motivar as pessoas a aderirem. E uma coisa que é mais profunda e que é muito interessante é a noção de justiça e de equidade e de honestidade, porque ninguém deita fora lixo, nem eu, nem você, nem ninguém. O que a gente faz é deitar esse lixo sobre a cabeça de alguém, na proximidade da residência de uma outra pessoa ou do bioma de um outro ser. Ou seja, nós sempre estamos pegando o nosso lixo porque não se deita fora, porque não tem fora. Todos nós estamos dentro do planeta, todos nós estamos dentro do território, todos nós estamos dentro do universo. Quando você coloca o seu lixo num saco preto, amarra e leva para algum lugar de lixo indiferenciado, ele não desaparece. Ele não vai ser deitado fora, ele vai ser deitado sobre a cabeça de outro. Então, quando alguém percebe a desonestidade disso, percebe a falta de equidade nisso e tem um senso de justiça, isso também motiva a pessoa a aderir. Então, a primeira coisa, por que que alguém adere à à compostagem comunitária? Essas são algumas das razões. Como que a gente pode produzir, se não tem gente aderindo, para você que está interessado, como é que a gente pode produzir o engajamento? Bom, tudo demonstra, a experiência, a prática, as pesquisas, que um processo de decisão que seja consultivo, que seja dialogal, que converse com os cidadãos, que comece de baixo para cima, tem muito mais sucesso de produzir engajamento do que o usual plano feito num gabinete, numa secretaria, numa câmara, e que é comunicado às pessoas. As pessoas não têm por que se engajar, elas não participaram daquilo. Um segundo aspecto que é importante em qualquer programa que a gente faça de compostagem comunitária é transparência. O que eu estou fazendo aqui com você, por exemplo, falando assim, olha, é isso aqui, essa é a realidade, os números são esses são os problemas, e também transparência de custo, transparência de quem é responsável, transparência dos problemas, transparência dos desafios, transparência sobre os resultados positivos que se consegue também. E mais importante de tudo, o co-desenho, ou seja, desenhar junto entre quem está a propor e quem vai participar, fazer o desenho pelo qual a compostagem vai funcionar. Onde que ela pode ser feita? Ela pode ser feita no meio urbano, comunitariamente, ela pode ser feita suburbanamente, ou seja, nessa interface entre o urbano e o rural, e no meio rural, né? E são diferentes abordagens, não se faz no meio rural aquilo que se faz numa área suburbana com mais espaço e que não se faz num espaço urbano, por exemplo, predominantemente de apartamentos, né? Então, quais são as definições que a gente tem para a gente começar a fazer um pouquinho de tipologia? Compostagem uniresidencial, que é o que a gente fez no BioRain na primeira fase, né? Que é o do meu lixo, cuido eu.
Ou seja, eu tenho minha composteira, eu faço a minha compostagem, eu cuido do meu material, eu o destino, eu dou sequência no processo de me responsabilizar pelo meu lixo e de longe, já vou adiantando, este é o melhor meio de tratar lixo orgânico. Não há outro, porque eu me responsabilizo pelo lixo que eu produzo. A gente pode fazer essa compostagem uniresidencial acoplada, por exemplo, a modelos de uso de animais, que eu sempre defeso. Eu gosto da compostagem com minhocas, que é muito boa, mas eu também gosto de utilização de galinhas, de cabras, de ovelhas, para quem tem a oportunidade de destinar parte do seu lixo para esses animais. De todos, a galinha é o mais versátil. Porque ela é onívora, então ela come tudo, o resto de comida, aquilo que não pode ir na composteira, aquilo que pode atrair ratos, vetores, e ela ainda come alguns dos insetos indesejáveis que podem aparecer por aí. E sim, dá para ter mesmo num espaço muito pequeno, como eu já demonstrei no caso da minha casa, né? A compostagem uniresidencial, aí eu vou introduzir uma tipologia para você agora, ela também pode ser feita como compostagem que a gente vai chamar de coletiva. Por que eu não estou chamando de comunitária? Porque uma coisa, outra coisa, mas são formas coletivas de fazer compostagem. E a gente tem três tipologias de compostagem coletiva. Aquilo que a gente chama de compostagem institucional, colégios, shopping centers, apartamentos, podem ser escritórios, fábricas, podem fazer compostagem institucionalmente. É uma forma coletiva de fazer compostagem. Outra é a compostagem comunitária. E para ela ser comunitária, ela vai ter que partir, nascer e ter a intervenção direta da comunidade. Se não, ela é o que a gente chama de compostagem pública, que pode ser, e aí eu deixo já a primeira pergunta, aquilo que esteja na sua cabeça. Por que a gente não faz uma compostagem pública? E aí tem vantagens e desvantagens, diferenças brutais entre uma compostagem comunitária e uma compostagem pública. A compostagem pública é aquela feita pelo poder público, na qual eu participo, eu diria de uma forma muito mais passiva, né? Ou seja, eu contribuo com o meu lixo, eu destino o meu lixo até determinado lugar ou uma forma de coleta, e o poder público, por meio de seus empregados, por meio dos encarregados, por meio dos seus espaços, vai dar destinação para isso de maneira coletiva. Existem formas, inclusive empresariais, de fazer isso, né? A Lipor, por exemplo, lá no Porto, faz isso, né? Algumas prefeituras no Brasil, câmaras aqui, fazem. Agora, não chama isso de compostagem comunitária, porque ela não engaja as pessoas num grupo de obrigações comuns para com a produção, o tratamento e o destino. Quando a gente fala de compostagem comunitária, a gente está falando de uma forma de compostagem no qual, coletivamente, nós nos responsabilizamos pela destinação, pelo tratamento, pela maneira de distribuir, pelo trabalho que dá a lidar com compostagem comunitária, e eu quero chamar a atenção. Todo lixo que eu e mais uma família começamos a lidar junto, ela já tem uma natureza comunitária. Se não for compromisso de ambos, vai dar trabalho para alguém. Outra, na medida que eu vou juntando o meu lixo com o seu lixo, com o lixo do outro, eu vou começando a aumentar o número de problemas, o número de fatores, de vetores que interferem no produto final que eu vou ter. Então, isso precisa, para dar certo, ser extremamente dialogal. Bom, em qualquer caso, depende do envolvimento ativo dos cidadãos para que a gente tenha qualquer das três formas. Se for uma compostagem coletiva, na qual o cidadão é completamente passivo, ele leva o saquinho, bota lá e volta, ele só está mudando o jeito de fazer, ou seja, a possibilidade de engajamento, de dar certo isso, é cada vez mais difícil, né? Para que funcione, depende do envolvimento ativo dos cidadãos, desde o planejamento, né? Da participação, da coleta até o uso, né? Então, a gente tem que ter valorizadores, a gente tem que ter produtores locais, empreendedores, cidadãos, todo mundo trabalhando junto. Por quê? O que para mim pode parecer um problema, o meu lixo orgânico, pode ser exatamente a solução que está buscada para o outro. E a gente pode envolver nesse processo gente que valoriza isso. Por exemplo, um produtor de animais pode achar isso
excelente material, estou precisando dele, né? Um produtor é, de frutas e vegetais pode querer o produto final para si. Um empreendedor pode ter, pode deixa comigo aqui que eu vou tocar e fazer um negócio, né? E a cidadania nossa, de participação e tal, pode nos levar a nos comprometer com o entorno da nossa casa, com a calçada que a gente vive, com o bairro onde a gente mora, né? Sempre vai ser também uma possibilidade aquela rede que a gente tem de entregas locais, ou seja, pessoas que, eu estou aqui num soil site, né, um lugar de produção de solo, porque a compostagem, no fim das contas, é uma parte fundamental da produção de solo, né? A gente precisa de demonstração e de treinamento, e a gente precisa de avaliação e monitoramento para qualquer coisa que a gente faça, senão não vai dar certo, tá bem? Bom, tudo isso é muito diferente do tratamento público do resíduo orgânico, né? A gente vê que o tratamento público, ele é sempre uma delegação de responsabilidade, né? É sempre eu dizendo, ó, toma conta aí. E aí o tratamento público, ou seja, o que o sistema vai fazer com isso, a gente não pode colocar na categoria de compostagem coletiva se não houver esses elementos que eu falei, treinamento, participação, consulta, gente sendo conversado, mesmo que seja uma compostagem pública, vai ter que ter conversa. Vai ter que ter participação, vai ter que ter colaboração, vai ter que ter critério, vai ter que ter avaliação e vai ter que ter responsabilidade. Ótimo. Bom, a separação, a primeira coisa para que a gente possa conseguir, e esse é o exemplo que eu trago da cidade de onde eu vim. Em 1988, começou-se um programa na cidade de onde eu vim, de separação de lixo. E a separação de lixo passou a ser mandatória. O que que quer dizer isso? Existe um período no qual você educa a população, um período no qual você chama a população à participação, depois você coloca isso como um preceito legal, ou seja, é obrigatório fazer a separação de lixo orgânico de lixo não orgânico adequadamente, e depois você começa a botar as restrições ou punições que acontecem quando a gente está no envolvimento qualquer que seja. Ou seja, para fazer uma compostagem comunitária que funciona, um elemento fundamental é você e eu, como cidadão, trabalhar pela separação mandatória. Ou seja, não deveria nem ser mandatória, tá? Sendo bem sincero, cada um de nós devia ser consciente o suficiente para não deitar fora ou não deitar na cabeça de alguém o lixo que é nossa responsabilidade. Então deveria sempre ser mandatório por nós mesmos. Não havendo essa consciência, a gente tem que lutar para que o Estado, a cidade, o município, né, o governo, a Câmara, a freguesia, coloque isso como um mandato legal. É obrigatório fazer isso. Quais são as complexidades? Bom, primeiro a gente tem desafio da complexidade de administração. Quando a gente fala de compostagem pública ou fala de tratamento público de resíduo orgânico. A gente precisa de pessoal treinado, de recursos, de uma área dedicada para se fazer isso, e isso vale para as três tipologias, né? A gente tem que tomar consciência que um desafio que a gente vai ter é a atração de pestes e de vetores, porque você vai ter comida. E se você vai ter comida e não tiver bem levado, você vai atrair rato, vai atrair gato, vai atrair gaivota, vai atrair pombo, vai atrair elementos que você não necessariamente gostaria. Então, esse desafio tem que ser levado a sério, né? Os erros podem causar danos exponenciais, ou seja, se eu erro na minha casa com a minha composteira, eu cuidando do meu lixo, o erro ele é virtualmente nenhum. Ou seja, o que que pode acontecer demais? Eu pré-compostei, não fiz bem, e eu posso ou reiniciar o processo, simplesmente reincorporando aquilo num processo secundário, ou eu posso simplesmente, como ele já está pré-tratado, eu posso deitar isso fora num terreno, eu posso incorporar isso num plantio. É muito mais fácil a solução quando o erro fui eu que cometi. Quando somos nós que cometemos o erro, as consequências podem ser muito mais graves também, né? A percolação de líquidos é um problema que sempre está ali. O que é percolar? É o líquido que desce da compostagem e atinge o lençol freático e as águas de abastecimento. Então, para que isso seja evitado, você tem que saber manejar a compostagem comunitária de modo que a percolação não aconteça, ou se ela acontecer, ela esteja num nível que ela pode estar na capacidade de absorção do solo dessa percolação antes que chegue no lençol freático. Outra é que ela precisa de regulação formal.
Você vai ter que ter regulação formal, você vai ter que ter a adesão dos utentes, né, as pessoas que estão participando disso, e a cultura prevalente, esse é o maior desafio. A cultura prevalente, ela é sempre e vai trabalhar sempre contra a mudança. Ou seja, nós sempre fizemos assim e não queremos mudar. Esse é o maior desafio de todos. Só que nós estamos com uma situação agora em que o mundo está pedindo. Nós atingimos agora 1,5 graus de elevação de temperatura desde o início da Revolução Industrial. O que que isso quer dizer? Que nos próximos anos, espécies vão morrer, lugares vão ficar inabitáveis, mais pessoas vão morrer de calor, mais pessoas vão morrer em enchente. Ou seja, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente está acelerando um processo que não era para acontecer no tempo de existência da nossa espécie, para ser bem objetivo. Bom, o que que causa um desafio desse se transformar em algo impopular, né? É a gente ser chamado no fim das contas, assumir a nossa própria responsabilidade. As pessoas adoram delegar isso. Então veja se você quer ou não delegar isso. Bom, outro fator que causa impopularidade é a mentalidade do jogar fora. Não é meu problema, não é no meu quintal. E pode ser que você esteja chamando de compostagem comunitária algo que no fim das contas é isso. Você quer só um lugar para jogar fora e aliviar a sua consciência. E não. O problema continua sendo o seu, porque se for comunitária, se for coletiva, a sua participação, a maneira de fazer e a sua participação desde o desenho até a destinação vai ser chamada para fazer funcionar. Outra é que coisa que causa muita impopularidade são grandes anúncios, vamos fazer, e depois você não tem a implementação daquilo até se transformar numa política pública e numa prática pública espalhada no seio da sociedade. E outra coisa, e essa é facilmente contornável, é a desinformação. As pessoas acham muita coisa, acha isso, acha aquilo outro, e aí não querem nem saber de fazer. Porque elas não veem as vantagens, elas não veem a participação, elas não veem os benefícios, elas não percebem o quanto que, por exemplo, uma coisa muito simples, a gente gera 540, 530 quilos de lixo por ano. Ora, a cada cidadão, a cada tonelada produzida, a cidade gasta 70, 80 euros para destinar isso. Ora, se eu deixo de produzir, esse dinheiro sobra no orçamento e ele pode ser demandado que seja usado em outras coisas de benefício coletivo. Ou seja, isso é parte da informação que a gente pode passar, né? É, Uma coisa também importante para você ter é que, assim, quanto maior a escala da compostagem coletiva, maior o grau de complicação. É impossível? Não é impossível. É desejável? Com certeza é desejável. Mas principalmente como parte, como complemento de um sistema que faça sentido. É fácil? A longo prazo, sim, tá? Agora, dentro dessa tipologia que a gente falou, né? E eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente com o Jorge. Eu queria chamar aqui alguns desafios. Veja bem, de nada adianta você fazer compostagem, porque a compostagem é meio de um processo, ela não é o fim que você dá a um processo. Ou seja, comprei minha comida, produzi o meu lixo e vou dar um fim nele. Não, você não vai dar fim nele. A compostagem é o meio do processo. Se os programas de compostagem, isso vale para a nossa cidade e para qualquer lugar do mundo, não estiverem integrados a um projeto de reflorestamento, de reinserção de espécies, de agricultura urbana, principalmente agricultura urbana, se não estiver integrada à recuperação de áreas degradadas, se não estiver dentro de um projeto que, quando você olha 10 anos para frente, você vê maior captura de carbono, mais espaços verdes, mais água sendo filtrada, mais sombra, menor ilha de calor. Ou seja, se isso não estiver como parte de um programa,
você vai criar a ilusão em você de que a compostagem vai dar jeito em alguma coisa. E aí nem a individual, nem a comunitária, nem a pública, nem a institucional resolve nada. Por quê? Eu tenho que ter isso dentro de uma coisa que faça sentido. Então, esses são os desafios principais, esses são os pontos que eu queria ressaltar para você. E eu queria convidá-lo, então, a pensar e preparar suas perguntas, ter algumas coisas na sua cabeça, de modo que a gente possa é, ver surgir no seu meio alguma forma de ação coletiva que é sempre boa. Mas aqui, para terminar, eu queria dizer, olha, tem que ser pequeno. Você tem que ser chamado a participar. Se for uma coisa que mandaram você fazer, muito provavelmente é um sistema público de tratamento de resíduo orgânico. Se você não participa do desenho, se você não é consultado, se você não se dispõe a tomar parte, fazer parte da solução e da destinação e da participação, se você não cria mais vida de relacionamento, não chame isso de compostagem comunitária. E toma muito cuidado com uma coisa, que é a possibilidade, algumas pessoas têm, de quererem dar um fim naquilo que está lhe incomodando. Minha dica final: traga sempre para si os seus problemas. Por quê? Quem traz para si os seus problemas tem pelo menos 50% de chance de chegar a resolvê-los. Quem deixa o seu problema na mão de outro reduz muito a possibilidade, se não, nunca terá a solução dos seus problemas, porque está dizendo que o meu problema é do outro. Enquanto o meu problema for do outro, a chance de resolvê-lo é nenhum. E outra, nós estamos falando de problema e não de tragédia. O lixo orgânico não é uma tragédia, não é uma fatalidade, não é um acidente. Ele é parte dos problemas da vida. Chame ele para si. Se você se sente, seja por como você mora, nas circunstâncias do seu bairro, se você vê uma área que precisa ser recuperada, se você vê uma área que poderia ser feita, chame um grupo de pessoas, participe com eles. Comece um programa comunitário, mesmo que seja no quintal da sua casa, mesmo que seja num terreno que está ali baldio e vocês se organizam e fazem bonito. E outra, façam bonito, façam esteticamente, façam comunicando, façam participando, senta com as pessoas, conversa. É assim que funciona. E isso realmente dá certo. Se o poder público puder fazer junto, ótimo. Se não, faça você mesmo, porque do meu lixo sempre cuido eu e, nesse caso, cuidamos nós. Eu espero que isso aqui tenha ajudado. É uma conversa rápida. O segundo vídeo vem aí. Se você ficou até aqui, você vai poder dar sequência nisso na conversa que vamos ter aí eu e o Jorge no próximo vídeo. Até lá. Um abraço e tudo de bom.